Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender o alinhamento com o relógio comparador com o método reverso. Vamos aprender então agora o método reverso. Vamos lá então. Esse método é bastante preciso. Entre os métodos com relógio comparador é o mais preciso que tem, desde que cumpridas as regras que eu vou explicar e alguns cuidados. Ele é bem utilizado quando você usa o gráfico. Então ele fica com uma precisão muito boa e você consegue entender o método ao praticar, a ponto de você futuramente, quem sabe, nem precisar do gráfico. Mentalmente você já vai conseguir chegar nos valores e chegar no resultado de um bom alinhamento rapidamente. Entretanto, requer um entendimento, e esse entendimento de como funciona, muita gente sofre com isso porque ele requer mais raciocínio mecânico do que o método axial e radial que eu ensinei num outro vídeo. Aquele método é bem mais simples, não requer tanto raciocínio mecânico. Você vê que nesse método você utiliza dois relógios comparadores, os dois da radial. Por quê? Porque ele ignora a leitura axial, não precisa fazer leitura axial, é só radial. Porém, são duas leituras opostas. Então, você consegue ver o ângulo através desse método com uma precisão maior do que o axial e radial. Por quê? Porque ele ignora até o diâmetro que você vai medir. Você pode fazer direto no eixo, você pode fazer no acoplamento. Então, é um método mais difícil do que o axial e radial, bem mais difícil, porém bem mais preciso. E eu sempre lembro, né, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe um like, deixe um comentário, participe aí da nossa aula para você ajudar esse trabalho a divulgar ainda mais, tá bom? E compartilhe com os amigos. Tenha certeza que esse método muita gente não sabe. Então você pode compartilhar à vontade com os amigos, que certamente vai ajudá-los e muito, tá bom? Vamos lá então. A montagem dos relógios podem ser opostos, como está aqui na figura, ou também juntos. Aqui, essa cantoneira, ela presa aqui em cima com o relógio aqui do outro lado. Então dá na mesma. E até o mais utilizado é esse, ok? Você vê que aqui você não tem relógio na axial. Não tem relógio na axial e também não tem necessidade, porque o método ignora essa leitura. Ele chega no axial, mas por outro caminho. Sempre é necessário verificar a interferência do peso da haste. Isso já é uma prática, todo alinhamento que eu ensino, tudo que eu falo aqui, lembra sempre que tem que ver o peso da haste. Por quê? Ele vai roubar um pouco da leitura. Vai dar um valor embaixo, que você vai sempre zerar embaixo. Quando você vai ler em cima, tem essa diferença. Só que ela dobra, por quê? Teve ela negativa embaixo e tem ela positiva em cima. Então ela se soma, então dá um erro muito grande. Qual é o melhor meio de ver esse peso da haste? É meio complicado você calcular isso. Então, se você pegar um tubo e prender o teu relógio, costumam ser aparelhos de corrente. Tem um V aqui em cima e embaixo tem uma corrente que passa para o outro lado com um parafuso, aí você prende, então chamam aparelho de corrente, é muito comum, ok? É o mesmo aparelho de corrente utilizado para a leitura a laser, mas o método aqui é com relógio. Entender o sentido do ponteiro do relógio para esse método é mais importante ainda. Por quê? Porque no axial e radial você tem meio que uma referência já visual, você tem um entendimento direto do que está acontecendo. Aqui é diferente, aqui a leitura você precisa entender. Por quê? Porque o relógio não é diretamente a leitura, é indireta, porque ele está preso no eixo e lendo o outro. Então isso muda um pouco, tá? Então entender para que lado o ponteiro do relógio gira quando ele sai e para onde ele gira quando ele entra é importante. Então só lembrando aqui, quando o relógio sai, aqui no caso saiu 25 centésimos, o relógio vai para a esquerda. Quando está no zero é o zero e quando o relógio sobe, comprime, ele vai para a direita, então dá mais. A leitura para o lado esquerdo é negativa e para o lado direito é positiva. Então tenha sempre isso em mente, tá bom? Então aqui vamos ver, você vai em um eixo desalinhado. O eixo 1 está mais alto que o eixo 2. Então a gente vai zerar o reloginho A sobre o eixo 2. Quando você gira ele, está no zero. Quando você gira,
observe que o relógio, o ponteiro do relógio aqui estava comprimido e aqui em cima ele saiu. Se ele saiu, lembre-se que quando ele sai, ele gira o ponteiro para o lado esquerdo, então dá valor negativo, então dá menos 20. E aí você vai fazer uma conta assim, mas, o Paulo, no exemplo aqui você não falou que a haste pesava 10 centésimos? Dava uma influência equivalente a 10 centésimos? Então, qual é o valor que a gente vai encontrar aqui? Então a gente vai encontrar aqui 10, na verdade. Por quê? Se você zera embaixo, dá menos 10 em cima, e você sabe que o peso da haste é 10, como o nosso exemplo, então você vai descontar, vai dar menos 20. Tá? Então você precisa se acostumar com esse valor do peso da haste. Sempre ele é positivo e sempre você subtrai ele em cima. Ok? E agora vamos entender o método. Sempre que vai fazer um alinhamento, você precisa ter as anotações dos valores. Então é muito comum utilizar uma folha, né, com dois círculos desse aqui, indicando sempre que o zero é embaixo, né, equipamento fixo, o zero embaixo também no equipamento móvel. Sempre zerar do mesmo lado, tanto embaixo como na horizontal. No caso aqui, zero do lado esquerdo e do mesmo lado, zero no móvel. Então, as duas leituras laterais começam do zero do mesmo lado e faz a leitura do lado oposto. Assim como embaixo, as duas começam com zero embaixo e faz a leitura em cima, ok? Não esquecendo que em cima tem que descontar o peso da haste, que sempre é um valor positivo. Então aqui a gente vê, né, entendendo o método, o relógio está preso em um acoplamento e está lendo o outro eixo. E como é método reverso, né, tem dois relógios invertidos. O outro cubo do acoplamento tem também uma base presa nele com o relógio lendo no cubo oposto. E o ideal é sempre girar os dois eixos juntos, né, e definir logo qual é o equipamento móvel, qual é o fixo. Lembrando que o móvel é aquele mais fácil de ser movimentado e o fixo é aquele mais difícil, mais complicado, tá bom? E aí nós vamos ter aqui então os dois pés, no caso do motor elétrico, dois pés na frente, dois atrás. Então tudo que a gente vai fazer envolve este raciocínio. Então vamos pensar o seguinte, num equipamento em que a parte traseira do motor está alto. Então você vai ver que com a parte alta, aqui na frente tem um pé, ou seja, dois pezinhos na frente e dois atrás. Se os dois pezinhos de trás estão mais altos, faz com que no pé da frente, nos pés da frente, forme um pivô. Então quando você levanta atrás, abaixa na frente. E o contrário também. Quando você abaixa na frente, acontece o quê? Comprime o relógio no cubo oposto. Então o relógio vai para positivo. A haste do relógio é comprimida. Então esse raciocínio é bem importante nesse método. Agora vamos pensar ao contrário. Se a traseira do motor for abaixada, lembrando que aqui tem um pedestal, você vai tirar a calça aqui de trás. Vai baixar. Na frente você não fez nada. O pedestal continua aqui. Então ele forma um pivô. Quando eu baixo atrás, ele levanta na frente. Levanta na frente, faz o que com o relógio? A haste sai e o relógio anda para o lado esquerdo, para menos. Então sempre que estiver com este ângulo aqui, é porque a traseira está mais alta e está comprimindo a haste do relógio, fazendo o relógio girar para o lado direito, dando leitura positiva, tá bom? E quando a traseira está mais baixa, ou seja, as faces do acoplamento estão abertas em cima da leitura negativa. Quando estão fechadas, como está aqui nessa figura, da leitura positiva, tá bom? Isso é um raciocínio importante. Agora vamos pensar o seguinte, num desalinhamento paralelo comum, um relógio está preso nesse cubo e está lendo o outro cubo. Vai dar o quê? Vai dar leitura negativa, por quê? Porque o eixo onde o relógio está preso está mais alto, então vai acusar negativo.
E o oposto vai acusar positivo, porque ele está girando neste eixo aqui, a base do relógio, mas o relógio está no outro eixo, então vai dar positivo, porque está mais alto. Então esse raciocínio até aqui é simples. Agora, quando a gente coloca o angular, precisa prestar mais atenção. Neste caso aqui, ó, muita gente faz essa leitura e entende que, porque deu valor positivo nos dois lados, você zera embaixo de um lado, deu mais 40, vamos supor. Zera embaixo de novo no outro e deu mais 50. Opa, os dois eixos estão altos. Então eles entendem que a leitura positiva em cima dá a ponta do eixo mais alto. Esse é o grande engano. É o contrário. Por quê? Quando a traseira, que nem eu acabei de explicar, a traseira sobe, a frente abaixa. Dá positivo. O outro lado também. Quando a traseira sobe, a frente abaixa. Então dá positivo, positivo. Então quando está positivo, positivo, não é mais alto. Isso aqui, ó, está errado. Só que não é simples erro. Esse é o erro de todo mundo. A maioria esmagadora das pessoas que sofrem, apanham e condenam esse método, falam que é um método ruim. Não é, é um método muito bom, por sinal, muito melhor do que o axial e radial. Eu só alinho por esse método quando estou usando o relógio. Eu prefiro ele. Por quê? Porque é muito mais preciso, muito mais rápido. Agora, requer esse entendimento. Então, esse entendimento de que quando dá positivo e positivo em cima, a ponta do eixo está alto, está errado, tá? Eu uso esse método há décadas. Posso falar isso com toda a garantia. Então, a verdade é que quando dá positivo e positivo, as duas pontas do eixo estão para baixo. Ou seja, a traseira está mais alta. Então, você não tem que abaixar a frente, já está baixo. Você vai ter que baixar a traseira. Então, aí, você vai pensar o seguinte, opa, estou com os dois em ângulo, só que eu vou mexer só no móvel. Então eu tenho que corrigir meu raciocínio e entender que o erro todo vai ficar para um lado só. É o que eu fiz aqui, ó. Ok? Era assim, eu virei, só que a linha de centro ficou inclinada. Agora eu vou corrigir a linha de centro, ó. Corrigir a linha de centro. Tá todo o erro no móvel. Agora sim. Dá positivo e positivo também, né? Como eu falei. Só que o erro está todo no móvel. Agora sim, qual é a correção necessária? Você sabe. É abaixar a traseira do motor, ok? E aí então vai levar o eixo para a outra linha de centro. Vai ficar certinho. O alinhamento, na verdade, é o alinhamento da linha de centro dos eixos. E aí você consegue resolver. O contrário também é verdade, as pessoas se enganam. Quando vê sinal de negativo e negativo em cima, fala, os eixos estão baixos. Tem que fazer o quê? Tem que pôr calço. Só que ao contrário, eles já estão altos. Põe calço, fica pior ainda. Aí por isso que passam semanas alinhando, dias alinhando o equipamento e não consegue. Por quê? Porque esse método tem essa pegadinha, que na verdade é um raciocínio simples. Se você levantar a traseira, a ponta abaixa e comprime o relógio do outro lado. As pessoas pensam que raciocinam como se o relógio estivesse aqui, ó. Eu abaixei, vai dar menos. Não. Nesse caso, qual é a correção necessária? Levantar, subir a traseira do móvel. Enfim, esse é o raciocínio. E aí você vai pegar os valores, vai anotar o quanto deu. Um exemplo, deu 0 mais 40. Ok, é a leitura que você encontrou. Só que você não vai escrever 40 aqui. Você vai descontar o peso da haste. Vamos supor que a haste que você usou lá no tubo e mediu o peso dela deu 10 centésimos. Então, 10 centésimos. Você mediu, girou o relógio, deu aqui no fixo, o relógio que está no fixo, deu mais 40. Você vai escrever mais 30. Você vai descontar o 10 do peso. Vamos por aqui, está menos 20. Você vai zerar embaixo, vai ler em cima, deu menos 20. Menos 20. Quanto que você vai anotar? Menos 20. Com
10 que você vai tirar, vai dar menos 30. Na lateral não tem esse problema do peso da haste. O que você lê, você escreve direto. Encontrou aqui 0, colocou 0 aqui, girou, deu menos 25. Tudo bem? Assim do outro lado. Aí você vai fazer o alinhamento com esse raciocínio, entendendo que você vai ter que puxar para o lado, ou para cima, ou para baixo, considerando que o relógio daquele eixo está no cubo contrário. E que qualquer movimento que você faça, os pés da frente funcionam como um pivô. Se você baixar a traseira, o relógio vai dar negativo, porque vai subir. Então é esse raciocínio que você precisa ter. Não é difícil, mas precisa praticar e pegar aí o passo a passo. Espero que tenha sido útil, é um método que requer algum cuidado e o melhor mesmo é usar um gráfico também. Você vai começar usando o gráfico, mas depois você vai ver que pegando bem o raciocínio, nem precisa do gráfico. O gráfico vai te dar mais precisão para ir direto na correção. Mas por tentativa e erro, entendendo o raciocínio, você faz um alinhamento fácil também em 2 horas. Muito tranquilo, sem o gráfico. Agora, se você tem dificuldade em pegar esse modelo, você pode usar direto o gráfico, mas é importante você entender a mecânica do raciocínio para você não se enganar. Está bem? Ok, então. E lembrando que tem os nossos cursos de selo mecânico lá na Udemy. Se você gosta do assunto, se o assunto te interessa, visita lá o site da Udemy. Tem aqui na descrição desse vídeo os links. E se você quiser adquirir algum curso, use esse link direto aqui que eu estou colocando aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, então, um abraço a todos.